Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional Labora e Letames, Desafios do Ensino e da Pesquisa em História Antiga e Medieval. Me chamo Jordano Viçosi, eu serei o moderador desta mesa. Eu sou doutorando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Agora, às 5 horas, neste momento, nós teremos a palestra intitulada Esther, Buscando Indícios da Presença Feminina, referida pelo professor doutor Sérgio Alberto Feldman. Uma breve apresentação do professor. Ele possui graduação em História Geral pela Universidade de Tel Aviv, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo e doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Fez um estágio pós-doutoral no Conselho Superior de Investigações Científicas, sediado em Madrid, em 2010. Realizou um estágio pós-doutoral de novembro de 2012 a agosto de 2013, na famosa Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, sob orientação de Adeline Rucois, e realizou também estágio pós-doutoral em 2014 na Universidade Hebraica de Jerusalém, no Instituto Hispânia Judaica. Atualmente, o professor se encontra na condição de associado 3 da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é orientador de mestrado e doutorado no PPGHIS. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Ibérica Medieval e em História Judaica, atuando principalmente nos seguintes temas: Antiguidade Tardia, Cristianismo e Judaísmo, Visigodos, Antissemitismo, Isidoro de Sevilha e Sangue. Então, feita essa apresentação, nós agradecemos a presença do professor Feldman e passamos a palavra para ele. O mais importante você não falou, eu sou seu orientador de doutorado. Isso é o que me valoriza. Bom, gente, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite dos organizadores. Essas interações entre o Labora e o Letames têm sido muito proveitosas, muito agradáveis, e está ficando assim um evento de muita qualidade, de muito nível. Eu agradeço a todos os envolvidos, é um prazer estar aqui. O meu tema tem um conteúdo bíblico e tem uma intenção que eu não posso esconder ela de ser uma intenção ideológica também. Ideológica por quê? Porque a gente está vendo hoje em dia, e cada vez mais, os maus usos do texto bíblico. O texto bíblico é um texto multifacetado, tem muitos autores, se diz de uma maneira imprecisa que ele é um texto divinamente escrito, ou, no mínimo, inspirado, mas fazem usos dele para coisas que, para mim, me geram um mal-estar profundo. Pablo, coloque os slides, por favor. O uso do texto bíblico para misoginia, homofobia, racismo, é uma distorção tão violenta que eu agora estou envolvido em escrever um artigo para um livro que o Letames está organizando e que sai totalmente do meu arco de pesquisa, que é medieval ibérica, tá? E medieval judaica. Eu estou escrevendo um texto sobre os profetas, porque eu acho que os profetas são muito mal usados, muito mal interpretados. E o livro de Esther também é um texto que pode gerar confusão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a partir de uma perspectiva teórica inspirada no Ginsburg, tá? O Ginsburg criou uma metodologia que se chama indiciarismo. Procurar indícios, procurar nas frestas, nos detalhes, sinais, sintomas, né, de coisas que ele quer pesquisar. E esse indiciarismo, ele trabalhou em muitos seus textos, mas ele particularmente é mais famoso pelo Moleiro, que escreve no livro dele, descreve, o Moleiro,
que no Queijos Vermes é um cara que tem uma mistura cultural muito larga, né? Ele é um elemento da classe baixa, mas que é letrado, é meio letrado e tem influências. E aí ele desenvolve esse indiciarismo. Eu vou usar o indiciarismo para mostrar para vocês como uma mulher, numa sociedade tradicional, uma sociedade que é efetivamente misógina, em que a mulher é objetificada, que a mulher é controlada, tá? Ela não tem um papel central, tá? Como é que essa mulher vai conseguir agir e vai, talvez isso aqui seja um discurso, não meu, e vai manipular, tá? Porque essa ideia das mulheres manipulando é parte de uma concepção misógina, mas ela vai ter que articular elementos para sobreviver. Então, o livro de Esther é um livro da Bíblia, ele possivelmente, isso tem toda uma polêmica historiográfica, ele foi escrito não no período do Império Persa, mas num período posterior, eu diria, já no período dos reinos helenísticos, em que os judeus estavam dentro de grandes impérios, no caso, tinha o Império Seleucida e o Império Ptolomaico, em que os judeus sofreram perseguições e que os judeus tiveram que lutar para sobreviver. E ele é uma espécie de manual para os judeus de como sobreviver na grande diáspora que já estava nesse período muito ampliada, que seria a grande diáspora, a dispersão dos judeus como minoria, e como minoria, como é que eles vão resistir diante de governos ou de governantes, ou até de auxiliares de governantes, que vai ser o nosso caso, que tenham ódio aos judeus, que não aceitem a forma de vida dos judeus, essa diversidade. Nós vivemos numa era de intolerância hoje, agora, de perseguição, de discriminação, de diversidades. Como as minorias podem resistir e sobreviver? E aqui a articulação é toda feita por uma mulher. Se a mulher está nas sombras, se a mulher está escondida, ela está posta num harém e ela vai conseguir salvar o seu povo. Então, nós vamos tentar ver essa articulação. Pode mudar, Pablo. Bom, o livro escrito no período helenístico, isso aí é uma hipótese historiográfica, mas ele está focado dentro do período do Império Persa, ou seja, no período anterior. Ele olha para um passado que já não é tão próximo, mas ainda é próximo, tá? E ele tenta montar um modelo. Talvez, eu não gosto muito da expressão, mas eu uso ela porque ela pode servir um arquétipo do contexto judaico da diáspora. Os judeus, a partir desse momento e até hoje, são uma minoria no mundo hostil, tá? Em que, sendo diferentes, nem melhores, nem piores, não superiores e nem inferiores, porque são dois discursos, e nenhum desses dois discursos eu incorporo, mas, sendo diferentes, vão ser hostilizados. Muda, por favor. Quem é o autor? Um homem ou uma mulher? Aí fica difícil de ter certeza, mas tem sinais, indícios de um olhar diferenciado. Quem está olhando, se não for uma mulher, que é possível, é alguém que tem a sensibilidade de perceber uma articulação inteligente e feminina, tá? Então, nós temos ali alguma coisa muito forte, oposta totalmente à misoginia da época, à forma que a mulher era objetificada. O judaísmo integrou essa leitura do texto numa festa anual, todo ano, mais ou menos em fevereiro, março, porque depende do calendário, o calendário é solar lunar, né? Ocorre uma festa chamada Purim, ou Festa da Rainha Esther. E tem um pergaminho que é lido, e esse pergaminho é o texto, exatamente o texto bíblico, ele é lido em hebraico, ele é cantilado e tem uma série de rituais no entorno disso, levando o nome de Pergaminho de Esther. Mude, por favor.
O contexto da narrativa, os judeus saíram da sua terra, eles não estão mais no seu espaço original, foram levados para a Babilônia por um rei chamado Nabucodonosor, que destruiu a cidade de Jerusalém, queimou o templo. Eles permanecem na Babilônia, mantendo a sua identidade coletiva, mantendo a sua religião, mantendo seus costumes, sua forma de vida, até que o Império Babilônico é derrotado e o rei persa, Ciro o Grande, entra na Babilônia, conquista não só ali, mas quase toda a região. Mais tarde, o herdeiro do Ciro conquista o Egito, ou seja, ocupa todo o Oriente Próximo, tá? E o Ciro faz um édito. Judeus podem voltar à Judéia e reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Mas muitos judeus estão acomodados na região da Mesopotâmia, na Babilônia, tá? E, inclusive, se espalham pelo resto desse império imenso que se estabelece com os persas. Então, nem todos voltam. Um grupo volta, reconstrói o templo, levanta um novo santuário, mas permanece um grupo na diáspora, na dispersão universal. Pode mudar. Contexto novo. Tem uma comunidade judaica razoavelmente grande, mas pequena dentro da imensidão populacional do Império Persa, né, na Babilônia e no Império Persa. É um início da diáspora judaica. Não havia essa experiência antes. Antes os judeus chegaram aí para o Egito, mas vieram de novo se estabelecer em Israel. Depois eles perambularam um pouco, mas permaneceram basicamente lá. Agora os judeus começam a dispersão. Uma minoria tolerada juridicamente, mas diferenciada religiosamente. Não é igual ao resto da população. E qual é a grande diferença? A diferença é espiritual. Os judeus acreditam num Deus único, indivisível, incorpóreo, que não tem formas, né, que não pode ser também reproduzido de uma maneira, na forma de um ícone, de um ídolo. Então, negam a idolatria e enfatizam o monoteísmo cada vez mais fechado, cada vez mais rígido. O judaísmo evolui. O judaísmo não é uma religião que fossilizou e ficou parada no tempo. Ele vai se adaptando, mas a essência do judaísmo é a mesma através da história. Deus único e a negação da idolatria. E recebe o estatuto jurídico e autonomia das comunidades. Ou seja, os judeus podem viver em comunidades, já não é o Templo de Jerusalém, que está muito longe, as sinagogas. As sinagogas se criam já no período do cativeiro da Babilônia e se mantêm através da história até hoje. Sinagogas seriam lugares onde os judeus faziam orações. No templo havia sacrifícios. Então, é diferente a situação do templo e da sinagoga. E tem, assim, um estatuto jurídico. Pode mudar. A nossa narrativa começa com o rei. O texto é um texto literário, religioso. Ele não é um texto histórico 100%. Ele tem uma estrutura histórica, ele tem detalhes, minúcias, inclusive, históricas. Então, a gente não sabe com certeza quem é esse rei Assuero. Supomos, uma das hipóteses mais aceitas, mas de longe não é a única, que seria um dos Xerxes. Houve mais do que um Xerxes. Alguma coisa entre 485 e 465 antes da Era Comum. Mas isso é uma hipótese. O fato é assim, a história é narrada séculos depois, retroage e se aloca em cima de um monarca supostamente chamado Assuero. É ficção, tem um contexto histórico, tem muitos detalhes interessantes, mas o que ele tem? Ele tem um modelo que serve para os judeus da diáspora, pelo resto da sua história, por mais de 1000 anos, mais de 2000 anos de história na diáspora. Essa diáspora vai subsistir 2500 anos, até que se cria o Estado de Israel em 48. Então, como se comportar? Como resistir? Resiliência. Essa resiliência é num modelo, aqui, baseado na Esther. Mude, por favor.
O texto tem muita ironia. Ela ironiza o poder, a soberba. O texto tem sutilezas, tá? A prepotência dos poderosos e dos homens. Tem um olhar feminino, se o autor não é uma mulher, a autora, esse cara tem uma sutil ironia aos poderosos, aos soberbos e aos homens. Eu vou fazer uma escolha de leitura em cima de analisar a condição feminina. A Esther é a protagonista, de fato, e o título do livro, mas ela está numa sociedade patriarcal, oriental e profundamente misógina. Como agir? Como colocar a inteligência e a intuição femininas a serviço de valores e a serviço da sua etnia. Mude. Capítulo 1. Quando eu colocar capítulo 1, Esther 1, é citação. Então, eu vou ler batidinho, mas vocês têm sempre a possibilidade de abrir uma versão do livro de Esther e poder acompanhar depois. Então, é um rei Assuero que reinava em 127 províncias, tá? Ou seja, um grande império que ia da Índia até a Etiópia, até a proximidade da Grécia, e no terceiro ano do reinado dele, ele resolveu fazer uma grande festa, um banquete, chamou todos os seus príncipes e servos, chamou, portanto, se tinha 127 províncias, ele chamou 127 governadores, e mais os representantes militares dele, e mais outros e outros. Ou seja, ele chamou para o seu palácio um monte de gente e fez uma festa de 180 dias de duração. Carnaval pode ser uma semana. Aqui foram 180 dias de duração. Vinho solto, taças de ouro, ostentação, soberba profunda. Mude. Aí, no meio da história, ele resolve chamar sua principal esposa, a rainha Vashti, para desfilar para os caras que estavam ali na capital, no palácio, né? Por uma semana ele abriu totalmente a festa para a população da capital. E um bando de bêbados iriam ver a rainha desfilar. E essa rainha resolve antecipar 1968 e dar uma de feminista, anacrônico, não pode ser. Não vou. Se recusou. E aí tem uma comoção total e absoluta entre os ministros, os governantes e o próprio rei. O rei fica em crise, porque ele está dando um mau modelo. A mulher não obedece ele. Mulher tem que estar enquadrada. Ou seja, estamos vendo o modelo. Esse é o modelo dessa sociedade. É modelo patriarcal. Ela não quer desfilar por um bando de bêbados, ela tem uma dignidade justa e merecida, ela é rainha. Tá? Uma coisa é ela servir ao rei, outra coisa é ela desfilar para o povão, eu sei lá com que detalhes esse desfile seria. E ela é deposta. E aí vamos fazer um concurso para uma nova rainha. Mude, por favor. Concurso para achar uma nova rainha. Então, sequestram virgens belas, são obrigadas a ir, e descreve lá 6 meses de tratamento com um cosmético A, 6 meses com outro, e a Esther, tudo indica, é uma das sequestradas, das belas virgens sequestradas. E quem é Esther? Esther é uma judia. O tio e pai adotivo dela, Mordecai ou Mardoqueu, fala: Estherzinha, não conta nada sobre sua origem, segredinho. Aí ela é bem orientada, ela não conta que ela é judia. E ela vai para o desfile, para o concurso. 1 ano de tratamento de beleza. Muda. Muda, por favor. Na porta do palácio, o Mardoqueu, tá? O Mardoqueu, que é o tio dela, vai visitar ela. Ele tem permissão de visitar, não pode ficar nunca sozinho com ela, sempre tem alguém por perto cuidando, ele não pode se aproximar, não pode abraçar, não pode tocar, tá? Ela é escolhida rainha. E aí ela recebe um palácio à parte.
tá? E aí, esperando para entrar para falar com a sua sobrinha, ele escuta dois eunucos planejando uma conspiração contra a vida do rei. Ele se faz de dormindo, cochilando ali e tal, identifica os caras, vê exatamente quem eles são, vai para a rainha, conta. A rainha, na mesma hora, adverte ao rei e salva a vida do rei. Mas, estranhamente, o informante que salva a vida do rei nunca aparece para pedir a recompensa. Mas uma tentativa de assassinato do rei é escrita nas crônicas reais. E memória não se perde. Principalmente memória escrita. Tá documentado, nós somos historiadores. E aí tem uma reviravolta política e acende um novo primeiro-ministro, Haman. E quem é esse Haman? Próximo, por favor. Haman é um modelo da soberba e do caráter maligno do governante. Num estudo feito por alguns pesquisadores do helenismo, houve um choque entre os companheiros de Alexandre o Grande, que se torna um soberano oriental, que vieram com ele, aquele séquito de colegas deles que são de origem macedônios ou gregos, normalmente macedônios, mas podiam ser gregos, que, de repente, o Alexandre exige que eles se prostrem, prosquineses, curvar-se, tá? Diante do imperador. Ora, isso é um costume oriental. Então, se causou problema para os macedônios do Alexandre, causa problema também para os judeus. Só que o Mardoqueu é inteligente. Ele não se curva diante de pequenas autoridades, mas ele, se precisar, vai se curvar diante do rei. Mas o princípio é: Deus, eu me curvo, humanos, não. Mas óbvio que aqui tem um joguinho, tem uma articulação. O Haman começa a desfilar pela cidade e todo mundo se curva. E o Mardoqueu não se curva. E aí a ideia é muito mais simbólica e filosófica, quer dizer, me curvo só diante de Deus. Está claro que se ele for para a corte do rei e estiver na frente do rei, ele vai se curvar, tá? Porque é a autoridade máxima, mas não o ministro. E aí começa um conflito entre dois modelos humanos. Aí são modelos. É uma coisa bem articulação de modelo. Pode mudar. Citação. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Haman, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Vendo, pois, Haman que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Haman se encheu de furor. A soberba do ministro chega ao auge. Mude, por favor. E o Haman vai, então, para o rei, levando um decreto de confisco e de chacina dos que são desse grupo. Esse grupo que não se curva diante dele passa a ser um inimigo mortal dele. Tá? E aí ele utiliza de uma fraseologia que está no texto, que fala assim: tem um povo que não obedece à lei do rei. E a gente conhece, na história judaica, um dito de um rabino que viveu na Babilônia, que chamava Samuel, e que viveu alguns séculos depois desse momento, mas que traz uma ideia assim: a lei do rei é a lei de Deus. Ou seja, os judeus na diáspora obedecem à lei local. São cidadãos, no sentido de cidadania que nós entendemos, mas num patamar mais simples. Mas a ideia básica é: só tem 3 coisas que um judeu não pode fazer e não obedeceria ao rei do rei. Seria relações sexuais com parentes, tá? Que seria,
como é que chama isso mesmo? Relação carnal, me ajuda aí. Incesto, professor? Incesto, obrigado. Seria incesto, homicídio premeditado contra alguém inocente, quer dizer, matar um ser que não está armado, e idolatria. No caso, seria idolatria. Seria se curvar diante de um homem que não era Deus, como se ele fosse Deus. Mas aqui tem uma questão filosófica, tá? O judeu obedece à lei do rei. A lei do rei é a lei de Deus. O que o Samuel legisla é alguns séculos mais tarde, mas isso valia desde o início da diáspora. Eles se adequavam à lei local. Só os casos só não fariam incesto, quer dizer, isso seriam crimes sexuais, tá? De uma maneira geral. A violência gratuita, quer dizer, matar alguém desarmado que não está te ameaçando, e a idolatria. O resto, tudo o judeu obedece à lei do rei. Paga impostos, submete, precisa servir exército, serve. Mas o Amã convence o rei de que esse povo não obedece à lei do rei. Se não obedece à lei do rei, o rei não vai protegê-lo. E diz assim, Amã, dentro do texto: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Isso é uma infâmia, isso é um fake news. Ele quer se vingar do cara que não se curva diante dele. Tá? Mas eles obedecem à lei do rei. Mas tem aí uns detalhes, quer dizer, num despotismo oriental, isso aí é um pouco de ousadia dos judeus, tá? Efetivamente, num despotismo oriental. Mas aqui vale o simbolismo que está por trás disso. Pode mudar. A chacina é chancelada por o rei tinha um anel que era um anel carimbo. Então ele chancela, ele carimba o decreto. É feito um sorteio. O nome da festa judaica é Purim, que quer dizer sorteios, sortes. Pur é o singular, Purim é o plural. E 11 meses depois vai ser a chacina. Então tem sorte aqui, porque o sorteio é feito, podia ser daqui um mês, podia ser daqui 2 meses, mas no calendário foi jogado por 11 meses para frente. Então dá tempo de se organizar. E diz lá, primeiro mês, que é o mês de Nissan, do 10º rei, lançou sorteio, sorte, tá? E caiu para o 12º mês, que é o mês de Adar. Então tinha 11 meses, tinha timing para poder se organizar. Mude, por favor. Os judeus estão consternados. O que fazer? Jejuam. Na época, um dos símbolos de luto era rasgar as roupas, pôr sobre a cabeça cinzas, ou seja, algo morto, e vestir sacos de estopa. Nesse texto está claro que isso era um sinal de luto na época e que valia no período bíblico também, tá? No período anterior, que aqui já não é o período bíblico, é pós-bíblico. Mas, enfim, jejum, luto, choro, lamentação, sacos de estopa, cinzas. E o que fazer? Então, Mordecai, que é um Mardoqueu, o tio da Esther, que é um líder comunitário, ele vai ter que fazer alguma coisa. Agora ele vai se aproveitar de 2 coisas certas que ele fez. Ele pediu o silêncio dela e ele não pediu recompensa pela salvação da vida do rei. Então, ele tem um artifício para isso. Mas como chegar ao rei? E aí a função da Esther. Ele vai ter que articular com a Esther, mas a gente percebe que ele joga a responsabilidade para a Esther e a Esther se imbui dela. Aqui que está a grandeza da personagem. Mude, por favor. Mardoqueu apela a Esther na sua condição feminina e passiva, ela responde. Ela é uma boneca de harém. Ela é a principal do harém, a rainha, mas ela é só uma mulher frágil, dominada. E fala assim, a Esther fala para ele, para o Mardoqueu,
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei, no pátio interior, ou seja, no castelo do rei, não no dela, sem ser chamado, não há senão uma sentença. Quem chega sem convite, ó, como dizia lá o jogador de futebol que fazia um gol e cortava o pescoço dele, fazia assim, ó. Então, é a morte. Mas, se o rei gostar e estender seu cetro, tá? Estender o seu cetro, no meu caso, o meu cetro é a minha caneta, tá? Aí podia ser perdoado, se o rei estendeu o cetro. Mas eu não tenho convite, o rei não me chamou. Como ele tinha todo um harém, ele chamava a rainha só quando ele desejasse a rainha. Então, tem 30 dias que não tem nada. E não dá para esperar muito tempo. O tempo está urgente. O que fazer? Então, a Esther se coloca como frágil, delicada, quase um zero à esquerda, mas ela vai começar a pensar. E ela vai articular. Mude, por favor. Ele pressiona, tá? E a Esther, então, assume a responsabilidade, veste a camisa e pede ajuda espiritual. Vai para o Mordecai de volta nessa conversa e diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Susã é Susa, é a capital imperial. E jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Ninguém jejua completamente por 3 dias. É muito. É simbólico isso. É simbólico. Nem de dia, nem de noite. Não é tipo o Ramadã, que você só come de noite e não come de dia. 3 dias de jejum total. E eu, minhas servas, as moças do palácio da mulher, da rainha, jejuaremos. E aí eu vou ter com o rei, ainda que a lei não me permita, e se eu morrer, eu morri. Eu estou disposta a morrer pelo meu povo, mas eu preciso de força espiritual. Ou seja, não se diz uma vez no livro de Esther, procurem, peguem lupa, uma vez o nome de Deus. Uma, tá? 10 capítulos, 9 grandes, um pequeno. Uma vez não cita o nome de Deus. O refrão é: ajuda-te que Deus te ajudará. Não está escrito isso eu estou dizendo que é o refrão. Seria a síntese da ideia. É a Esther que é ativa. Não é o homem, e mesmo Deus está só inspirando, ou seja, ao pedir o apoio espiritual, ela está invocando a Deus. Mas Deus não se manifesta, Deus não se coloca, Deus não aparece e faz os milagres. Pode mudar. Estratégia feminina. Aqui, a inteligência dela se junta com a intuição, e às vezes os homens têm inteligência, mas não têm intuição. E ela tem inteligência e intuição. 3 dias. Ela já era uma donzela de palácio. Já não pegava sol, porque a estética do mundo antigo medieval eram mulheres, as mulheres ricas não saíam para a rua, não pegavam sol. Então, se ela já era clara, ela ficou pálida e frágil. E vai sem convite e corre todos os riscos. O rei, quando a vê, lembra da conspiração que ela denunciou. Então, ele, na mesma hora, ele não fica furioso, ele aponta seu cetro, tá? E fica feliz. Ela está salva. Mas o que fazer? Se ela ali se prostra diante dele e fala: rei, meu rei amado, estão querendo matar o meu povo, ele vai dizer: não, para com isso. Coisas de política são coisas de homens. Vem aqui, meu amor, vem cá, eu vou te afagar e tal. Ela não pode ir com sede ao pote. E ela mostra a sua intuição, sua inteligência e vai ter que articular a coisa. Vamos ver o que ela faz. Muda.
convite para o primeiro banquete. Agora ele fala para ela, e ela teria que, pela lógica, se prostrar diante dele e pedir para que ele salvasse. E ela não faz isso. Que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Te amo tanto que eu daria metade do meu reino para você. Bom, ela podia abocanhar metade do reino, pediu a salvação do seu povo, mas o rei ia falar que assuntos de política não são para mulheres. E ela sutilmente disse, de parecer bem ao rei, venha hoje com a mão o banquete que lhe tenho preparado. Muda. Banquete. Chegam no banquete. E aí, no primeiro banquete, a Esther diz para o rei, ou melhor, o rei diz para Esther, qual é a tua petição? Ser-te-á concedida e qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino? Ele oferece de novo metade do reino. Se for acumulativo, já seria o reino inteiro, mas não deve ser acumulativo, mas metade do reino continua. E ela podia aqui já pedir. E ela não vai pedir. E aí ela humildemente começa a mexer com os brios desses homens poderosos, soberbos, vãos, e diz, com sutileza e inteligência, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Ela convida para um segundo banquete, mas com isso, ela está ganhando 24 horas. E está deixando o rei com muita coceira na cabeça, tá? O rei está preocupado. Se na primeira vez ela falou de uma conspiração, por que ela não fala logo? Ela se arriscou, ela correu risco de vida. O rei começa a ficar controlado pela Esther. A Esther faz do rei e do Amã, a partir de agora, marionetes. Ela coloca eles como pequenos seres. Eles não são mais os poderosos, eles vão descendo e ela vai controlando a situação. É um controle sutil, psicológico, mas ela está começando a tomar as rédeas. Muito bem. Vai acontecer muita coisa até o segundo banquete. Mude, por favor. Detalhe, minuto, volta um pouquinho, desculpa. Ela convidou Amã também. Ela convidou Amã nos dois banquetes. No primeiro e no segundo, ela está começando a gerar no rei um pouco de incômodo, está começando a colocar o rei em tensão com Amã, mas ela está manipulando cuidadosamente, tá? Então, Amã foi convidado. Mude, por favor. O Amã, como todo cara soberbo, fica feliz. O rei já gosta de mim. Eu vou matar o meu inimigo e seu povo. Agora a rainha gosta de mim. Está me convidando para o segundo banquete. E aí, quando ele sai de um palácio da rainha, para a praça, ele encontra o Mardoqueu na praça. E esse, de novo, não se curva. Aí ele fica fervendo de ódio. 11 meses eu vou ter que esperar para pegar esse cara. Aí ele vai se consulta com a sua esposa e ela fala, manda fazer uma forca para ele e antecipa. O povo dele pode ser daqui a 11 meses, mas mata o seu inimigo, enforca ele. Aí na árvore maior que tem na praça, uma árvore enorme, ele vai mandar fazer uma forca. Mude, por favor. O rei fica perturbado. Ela correu o risco para vir sem convite ao palácio. Está convidando Amã aos banquetes 2 vezes. Por que ela não falou logo no primeiro banquete? O que está movendo a rainha?
O que está ocorrendo? O rei perde o sono. Mude. Resolve ler as crônicas reais, recorda da conspiração dos eunucos e que prêmio foi dado ao informante da rainha? Nada. Quem é? É o Mardoqueu, o judeu. É de manhã e o rei olha no pátio e tem alguém no pátio. Mude. Quem é? O Amã quer pedir ao rei que assine um decreto de morte. E o Amã entra no palácio e está querendo que o rei assine o enforcamento do Mardoqueu. Tá? E aí o Amã é questionado pelo rei antes dele. O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Amã, o que nós vamos fazer com o homem que eu gosto? E o Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? É para mim que ele quer isso. E a soberba do Amã sobe. Ele quer pedir para enforcar o Mardoqueu, mas o rei está perguntando para ele, e ele diz o que ele acha, muda. Aí o Amã disse, olha, rei, para homenagear, sabe o que você faz? Pega a veste do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei, pega esse homem, põe em cima desse cavalo, veste a manta, coloca a coroa, tá? E leva esse cara pelas ruas da capital e diga assim, assim o rei faz para o homem a quem o rei deseja honrar. Muda. Eu achava que a minha palestra ia até às 6, mas já está me dando 5 minutos, vai ser corrido. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste, o cavalo, e pega o judeu Mordecai, que está na porta do palácio, e coloca ele nesse cavalo, coloque as vestes e leve ele pela praça passeando. E assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então, pessoal, aqui neste momento, a coisa está começando a se inverter. E o Amã tem que pegar o Mardoqueu, colocar no cavalo e passear com ele pela capital. Muda. E aí vem o segundo banquete. Só que o Amã já está sentindo-se um pouco mal. Um pouco. E aí o rei fala, a tua petição, até metade do reino. Olha, ele já deu 2 metades do reino, agora ele está dando a terceira. Nem tem 3 metades. Não tem. Mas ele oferece pela terceira vez a metade do reino. E ela fala, reizinho, meu amor, meu bem, meu querido, eu quero a minha vida e a vida do meu povo. Nessa hora, desmontou Amã. Ela pede pela vida dela. Ela podia ter pedido na primeira oportunidade, na segunda oportunidade. Ela deixa para a terceira. O rei já não dormiu bem de noite. E o Amã chegou ao auge e começou a cair. É um balão apagado. Muda. E aí o rei fala, quem é que quer o teu mal? Ela fala, não tenha dúvida, é o Amã, é o inimigo, é o mal, tá? Então o Amã se perturbou muito, e o rei perde o fôlego quase, e sai para o jardim. Muda. O rei sai do palácio, furioso, Amã se atira na direção da rainha, querendo pedir piedade. E a rainha não o afasta. Ele se prostra nela e toca nas vestes dela. Aí o rei volta e o rei já está com a cabeça quente. O Amã prostrado no leito que estava a rainha. Será que ele quer forçar minha rainha na minha casa? Nessa hora, o Amã está acabado. Muda. O Amã é enforcado. O tio da Esther vira primeiro-ministro, mas palavra do rei não volta atrás, e não podendo revogar a ordem, se faz o contra-ataque aos servidores da Amã. Então o rei apoia, já que palavra de rei não volta atrás, a defesa, a autodefesa dos judeus com o apoio do exército. E os judeus vencem esses inimigos que são seguidores da Amã. Muda. Esther é um modelo feminino. Está na sombra, é frágil, mas é atenta e controla a situação quando se faz necessário. Ela é um modelo feminino numa sociedade misógina, patriarcal e tradicional. Concluindo, é
um ensinamento para os judeus que eles vão ser articulados para poder sobreviver na diáspora como minoria. É um ensinamento para as mulheres de que na sociedade patriarcal elas vão ter que sobreviver e conseguir os seus objetivos com inteligência e sutileza, usando de sua intuição. E não, claro, não podem confrontar frontalmente uma sociedade patriarcal. Basicamente é isso. Professor Feldman, muito obrigado pela sua palestra. Nós vamos passar agora para as perguntas. O tempo está um pouco corrido, mas já temos uma pergunta enviada pelo chat. O senhor já comentou sobre isso, mas de qualquer forma, o Alair Reis, ele questiona: Mordecai não suspeitava de certa preferência do rei por Esther? Repito, Mordecai não suspeitava de certa preferência do rei por Esther? Claro, são modelos, né? São modelos construídos, são representações, mas ela é colocada como uma mulher muito bonita, muito frágil, delicada. Então, ele sabia que ela provavelmente ganharia esse concurso. Tudo demonstra que ela ganharia esse concurso. Mas nós estamos numa fase da nossa realidade em que nós não queremos mulheres bonitas e burras. Nós queremos mulheres inteligentes, militantes, com opinião, tá? Então, a Esther é um contramodelo, porque ela é muito inteligente, e tal qual aquela moça que teve no Altas Horas e falou do presidente da República, tá? Quem não viu, dá uma olhada. Tá? As mulheres hoje pensam, falam e militam, não são passivas. A Esther não tinha muita chance, a sociedade ainda não tinha aberto, mas o espaço feminino está sendo conquistado e não está fácil. E no Espírito Santo, particularmente, tem até feminicídio num nível absurdo. Mas a luta da mulher, hoje em dia, tem chance de dar certo. Está difícil, mas dá. E a Esther é um grande modelo. Não vamos fazer da Esther uma mulher objeto. Ela conseguiu articular tudo. Então, ela mostrou a inteligência dela. Sim. Ótimo. É a atriz Leandra Leal, professor, no Altas Horas. Exatamente. Eu acho que ela deu um bom exemplo. Eu vou convidar agora o nosso moderador de chat, o Pablo. Se tiver mais alguma questão, amigo, por favor. Amigo, tem uma, mas eu te mandei no WhatsApp, mas você quer que eu leia? Leia. Aquela eu já fiz. Agora, outra? Outra, é da Vanessa de Mendonça. Ela pergunta se pode-se dizer, então, que o povo judeu se vê como encarnado, um arquetipo feminino por sua posição de submissão a um povo estrangeiro. Veja bem, eu tenho um artigo publicado na revista METES, da Universidade de Caxias do Sul, em que ele rediscute, eu até estou usando ele na disciplina que eu estou passando agora, na História Bíblica, que eu estou rodando agora, até pelas mesmas razões que eu estou apresentando Esther, pelas mesmas razões que eu estou escrevendo um artigo sobre os profetas para o próximo livro do Letanes, eu estou, nesse artigo, é um artigo que estava direcionado a uma discussão da questão do feminino dentro de uma comunidade judaica, papel da mulher na espiritualidade, o espaço, a participação dela. É uma briga interna na comunidade, mas ele traz uma questão. A mulher, no Gênesis 1, 2 e 3, ela aparece 2 vezes como criatura criada. A única versão que todo mundo conhece é da mulher tirada da costela de Adão, que é, claro, parte do homem, dominada pelo homem, controlada. Só que tem uma outra mulher sendo criada juntinho com Adão, lá no início. E aí os pais da igreja e outros falaram, não, mas essa não é a Eva, gente. Essa é a Lilith. Não me façam fake news. Já chega o Bolsonaro fazendo fake news. Tá? Existe uma criação igualitária e existe uma criação que é hierarquizada. E as duas histórias se contradizem e se complementam, porque a Bíblia é multifacetada. Então, a gente tem que ter... A Esther não é uma mulher submissa,
ela está no contexto, ela vai ter que se enquadrar, mas ela conseguiu articular o objetivo dela, tá? Não existe feminismo naquele momento, nem pode ter, tá? Feminismo é uma coisa dos anos 60 para cá, é recente, tá? Nós não temos, é meio século, tá? Sim. Professor, nosso horário chegou ao fim. Eu agradeço muito a sua participação, a sua palestra. Agradeço a todos que acompanharam a transmissão pelo YouTube e convido, claro, para a próxima mesa de debate, titulada Relações Econômicas na Antiguidade e na Idade Média. Começa às 18 horas. Um grande abraço a todos. Obrigado, queridos. Forte abraço em todos o grupo aí de organizadores e os 2 intermediários aqui, que não por acaso são meus doutorandos queridos que moram no meu coração. Abraço.